Olá, pessoal. Que tenhamos paz e luz no nosso coração. Mais uma oportunidade de encontro, onde estamos semanalmente trazendo reflexões do Evangelho de Jesus, das palavras de Emmanuel, para que possamos introjetar em nossa mente e também no nosso coração, transformando as nossas atitudes. Hoje teremos mais uma oportunidade de estudo e reflexão, mas como sempre fazemos todas as semanas, nós vamos, nesse momento, direcionarmos o nosso pensamento ao alto, para que possamos acalmar a nossa mente, o nosso coração. Vamos, dentro do possível, fechando os nossos olhos, refletindo sobre toda a nossa semana, tudo o que convivemos nessa semana, que tenhamos tido as melhores atitudes na nossa vida. Nessa oportunidade de hoje que recebemos essa fonte de luz, nós vamos nos encontrando com Jesus, que é o nosso amigo, o nosso mestre, que o seu evangelho bendito seja sempre o motivo do nosso encontro e o motivo do nosso crescimento. Jesus nos abraça nesse instante e nos convida a elevarmos a nossa frequência mental, alcançando as esferas divinas, e para tanto, ele nos propõe a oração do Pai Nosso, que é um meio de elevação da nossa mente. E nesse instante, nós nos elevamos através da prece. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. E nesse instante, já engrandecidos pela oração, pela prece, que sempre é fortalecedora nas nossas vidas, nós vamos iniciar a nossa reflexão. Como temos feito sempre de uma forma sequenciada, nós estamos utilizando o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, e são reflexões de Emmanuel nesse livro. Emmanuel escolhe as passagens evangélicas, e, no dia de hoje ele vai nos trazer uma passagem de uma carta à comunidade de Corinto. Então, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, e desta carta, desse trecho, Emmanuel extrai observações para a nossa conduta diária. Então, vamos à leitura de hoje. É o capítulo 149, ele tem como título Crer em Vão. E a passagem é uma extração da carta, né? E ela traz a seguinte citação: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Quando a gente pega um trecho desse e a gente não contextualiza, e a gente deve contextualizar sempre todas as passagens bíblicas, a gente deve ir no todo e ver, porque ela é extraída isoladamente, ela não traz completamente o sentido. Então, aqui, Paulo está alertando a comunidade de Corinto sobre colocar realmente em prática, acreditar, reter, ele coloca aqui, retiverdes. Reter é absorver, trazer para você. Uma coisa é ler, outra coisa, compreender, e o principal é reter. O que a gente retém de tudo que nós vamos conversar hoje? E aquilo que a gente retiver, nós vamos trazer para o nosso dia a dia. Então ele diz, pelo qual também sois salvos, serei todos salvos, e aí ele vem falando do Evangelho. Ele está falando do Evangelho de Jesus no item anterior, né? Se o retiverdes, se você retiver o Evangelho contigo, aí sereis salvos. Se não, serás crer em vão. Aí é o título que tem aqui. Então, que a gente possa hoje não acreditar ou crer em tudo que vamos ouvir aqui, mas reter alguma coisa para a nossa vida diária. Isso é o mais importante. E vamos à orientação, à leitura de Emmanuel. E ela é complexa, eu vou lendo e explicando aos pouquinhos.
Iniciando, qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Então, aqui, Emmanuel faz uma analogia com flores, que as flores não atingirão os frutos. Então, toda flor, a expectativa do que é belo da flor é aquela demonstração do belo, mas o belo ele tem que se frutificar. Então, Jesus coloca numa das suas passagens, conheceremos a árvore pelo seu fruto. Então, não pela sua beleza, não conheceremos a árvore pela sua beleza, mas pelo seu fruto. Então, todos nós, o Emmanuel traz uma reflexão para todos nós. Não adianta nada a gente ter boas palavras, bons comportamentos, se nós não frutificarmos, se isso não fizer parte da nossa conduta diária. Então, o Evangelho de Jesus, a gente tem que ver como algo bom, mas ele tem que fazer parte da nossa conduta. É o principal motivo dessa leitura de hoje. Continuando, Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles não seriam salvos se retivessem o evangelho. E aí a gente remete lá ao início, do reter e absorver para si. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Aqui ele chama a atenção de todos nós, e principalmente daquela comunidade, onde ele diz que o campo de trabalho, quando a gente retém esse evangelho, a gente frutificar é colocar isso em prática, e tem espaço para todo mundo trazer o seu modo de praticar o evangelho. Então, ele diz que a revelação de Jesus é um campo extenso. Então, tudo o que for revelado no coração, eu vou trazer a minha reflexão da leitura de hoje, mas cada um pode trazer a sua reflexão. E isso é válido, e ele deixa claro que é um campo extenso para que cada um traga a sua própria reflexão e coloque em prática. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Aqui ele fala de o alcance que cada um de nós temos e a importância que cada um dá para Jesus. Então, não tirando o mérito as questões técnicas que ele diz, sistemas teológicos, buscar a história de Jesus. Eu só quero saber da história de Jesus, ela é maravilhosa. Naquele tempo, Jesus fez isso, aquilo. Se a gente ficar retido à história de Jesus, a maravilha do exemplo de Jesus, mas que aquilo não seja trazido para nós, retido por nós, e faça parte do nosso comportamento, ele será simplesmente uma literatura maravilhosa. Então, ele chama a atenção para isso. Não que não seja importante nós conhecermos, temos o trabalho da estatística, da verificação, da parte técnica, mas precisamos colocar em prática, senão seremos tratados como os fariseus, que Jesus tanto chamou de hipócritas, porque eles eram os maiores conhecedores da lei. Eles conheciam demais a Torá, que é os ensinamentos que eles tinham na época, mas eles não praticavam. Então, que nós não sejamos comparados aos fariseus, que Jesus tanto criticou e condenou como hipócritas. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Aqui, quando ele diz o cristianismo, nos traz respostas sobre a vida eterna, nós podemos também trazer para o Espiritismo, que trouxe do mundo espiritual essas orientações sobre a vida eterna, sobre a vida além da morte, que as coisas não acabam quando acaba a matéria. Então, ele chama a atenção sobre o cristianismo, a mensagem do Cristo já asseverava sobre isso.
já nos falava sobre as questões da vida eterna, que tudo o que ele quer que a gente faça não é só para o hoje, é uma libertação para a eternidade. Todo o trabalho envolvido diante do que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, ele é para a eternidade, para o nosso espírito imortal. Então, aqui nesse item, Emmanuel nos traz a importância desse entendimento. E concluindo, cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Vejam, que eu vou até repetir, maravilhosa essa frase de Emmanuel. Cada aprendiz, e nós somos os aprendizes, há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então, ele diz, se a gente não colocar isso na nossa prática e nós não formos uma página viva do Evangelho, nós só vamos crer em Jesus. Nós seremos somente aquele que crê. Então, isso houve uma compreensão, muitas vezes até errônea nesse sentido, que durante muito tempo alguns segmentos religiosos acreditavam que somente crer em Deus ou crer no Cristo e Jesus já era o suficiente para a salvação. E aqui ele chama a atenção, e a própria doutrina nos mostra isso também, que somente crer não é o suficiente. A gente precisa reter. Aqui no dia de hoje ele utiliza essa palavra. E reter é crer e sermos uma página viva do Evangelho de Jesus. Então, Jesus quer que nós sejamos os multiplicadores do seu Evangelho. E isso é nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos. Então, Deus nos salva através de nós mesmos. Nós, cada um de nós andando pela rua, podemos ser o salvador de alguém que esteja em dificuldade. Então, Deus utiliza de nós como multiplicadores do Evangelho de Jesus. Então, ele espera que sejamos essa página viva do Evangelho. Então, que nós possamos hoje não crer em vão, acreditar que tudo isso que nós fazemos é maravilhoso. Toda essa leitura é muito bonita, mas se nós não retivermos algo para nós, nós não podemos terminar a reflexão de hoje a mesma pessoa. Nós temos que ter mudado algo no nosso comportamento. E quando a gente modifica, aí nós seremos, sim, multiplicadores do Evangelho de Jesus. E aí ele vai crescer cada vez mais na humanidade quando mais pessoas sejam os seus multiplicadores. Que possamos crer e reter o Evangelho de Jesus a todo instante na nossa vida. Agradecemos principalmente a Jesus por acreditar em nós como multiplicadores do seu Evangelho, nos trazendo sempre palavras maravilhosas que transformam o nosso coração. E nesse instante que nos sentimos potencializados para isso, nós vamos direcionando os nossos melhores pensamentos e sentimentos a toda a humanidade, a todas as casas assistenciais, a todos os lares da terra, e em especial o nosso próprio lar, onde nos encontramos nesse instante. Que possamos imaginar a luz de Jesus adentrando o nosso lar, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, iluminando o nosso lar. E que essa luz também envolva todos os nossos parentes e amigos que nos visitarem. Que possamos concluir o estudo de hoje e a nossa reflexão, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais e que estejamos juntos novamente na próxima semana. Obrigado a todos, uma boa semana de paz e luz e que possamos aplicar o Evangelho diariamente nas nossas vidas. Um abraço.